Às 14h37 do dia 23 de janeiro de 1943, nas estepes congeladas, a 12 quilômetros ao norte de Stalingrado, a temperatura marcava menos 24 graus Celsius. O vento soprava a 18 quilômetros por hora, carregando flocos de neve densos que reduziam a visibilidade a 200 metros. O terreno era uma planície ondulada, coberta por uma camada de neve de 60 centímetros, interrompida por vales rasos e arbustos congelados. Vassili Kuznetsov, 28 anos, atirador de elite do Exército Vermelho, com 18 meses de experiência em combates urbanos e 450 horas de treinamento em tiro de precisão, jazia enterrado sob 40 centímetros de neve. Seu corpo, de 75 metros e 72 quilos, estava semi-enterrado em uma posição prona, os músculos rígidos pela hipotermia incipiente. O coração batendo a 45 pulsações por minuto. Ele usava o uniforme de inverno acolchoado M43, com luvas de feltro e um capuz que cobria o rosto, exceto pelos olhos semicerrados. Seu equipamento principal era o rifle Mosin Nagant modelo 1891 30 PU. Peso de 32 quilos, calibre 7,62 mm, com mira telescópica PU de 5 aumentos e alcance efetivo de 800 metros. Na coronha, e 120 cartuchos em clipes de 5, e ao lado, uma submetralhadora PPSH-41 com 71 balas no tambor de 71 disparos. Kuznetsov havia se posicionado ali 36 horas antes, após uma patrulha de reconhecimento que o separou de sua unidade de 12 homens. A ordem era simples: observar e relatar movimentos alemães na retirada para o oeste. Mas o nevoeiro da véspera o isolou. E agora, com a nevasca intensificando, ele era um ponto imóvel em um mar branco. Seus dedos, apesar das luvas, formigavam pelo frio. E ele regulava a respiração para um ciclo de 4 segundos. Inalação lenta, retenção de 2, exalação controlada. O rifle repousava apoiado em um montículo de neve compactada a 15 centímetros de altura. O cano elevado em 2 graus para compensar o vento lateral. A 450 metros ao sul, uma coluna alemã de 28 soldados da 6ª Divisão de Infantaria avançava em formação dispersa, intervalos de 5 metros entre homens, carregando fuzis Karabiner 98K de calibre 7, 92,50 mm, peso 3, 9 quilos cada, e 2 metralhadoras MG-34 com cintas de 50 cartuchos. Ele ajustou a mira. O alvo primário era o sargento líder, a 420 metros agora, movendo-se a 2 metros por segundo. Kuznetsov calculou o deslocamento. Vento de 18 km/h demandava uma correção de 0,4000 na escala da mira. Dedos imóveis no gatilho, pressão gradual de 5 quilos. O disparo ecoou seco, amortecido pela nevasca. A bala 7, 62,54 mm viajando a 860 metros por segundo. Impacto no peito do sargento, à altura do coração, perfuração de 25 centímetros de tecido e osso. O homem caiu para frente, sem grito. O corpo inerte na neve a 415 metros. Tempo decorrido. 8 segundos do disparo à queda. A coluna parou. Os 27 soldados restantes se agacharam, intervalos reduzidos para 3 metros, varrendo o horizonte com olhos semicerrados contra a neve. Um deles, cabo de 24 anos com 6 meses de frente, gritou ordens em alemão, apontando para o norte. Eles não viram a origem. A nevasca distorcia o som, e o tiro veio de um ângulo de 15 graus à esquerda. Kuznetsov permaneceu imóvel, o rifle recarregado em 4 segundos, clipe de 5 cartuchos engatado com um clique mínimo. Seu pulso acelerou para 52 batimentos, suor gelado na testa apesar do frio. A 380 metros, 2 homens se separaram para flanquear, rastejando a 0,5 metros por segundo, fuzis erguidos. Segundo disparo às 14:38:42. Alvo. O flanqueador direito 375 metros. Correção para vento 0,3000. Bala entra pela nuca, saindo pela testa, morte instantânea. O corpo rolou 2 metros downhill, parando contra um arbusto.
Os alemães responderam com fogo supressivo. Rajadas de MG-34 a 600 disparos por minuto, traçantes vermelhos cortando o ar a 50 metros à esquerda de Kuznetsov. Balas de 7,92 milímetros cravaram na neve a 10 metros de distância, levantando plumas brancas de 30 centímetros. Ele não se moveu. O terceiro homem, a 360 metros, ergueu um lança-granadas Panzerfaust, mas hesitou, calculando mal a distância na nevasca. Kuznetsov mirou. Respiração controlada, gatilho pressionado. Disparo às 14h39, 01. Impacto no ombro esquerdo, fratura exposta. O homem largou a arma e caiu. Gemendo baixo, perda de 2 litros de sangue em 90 segundos. A reação veio em ondas. O grupo principal, agora 25 efetivos, formou uma linha de escaramuça, avançando 20 metros em 45 segundos, disparando em rajadas curtas de 5 balas cada. Erro tático. Subestimaram o alcance do sniper, focando em um setor de 100 metros a leste. Kuznetsov, com 14 anos de caça na taiga siberiana antes do alistamento, usava a rotina de imobilidade. Corpo relaxado, apenas os olhos se movendo 2 graus por segundo. Quarto disparo, 14h39, 28. Alvo a 340 metros, bala no abdômen, perfuração intestinal, morte por hemorragia em 3 minutos. Os alemães pararam novamente, rádio crepitando com chamadas para a artilharia. Um oficial de 32 anos, com experiência em Kursk, ordenou dispersão em pares, intervalos de 8 metros. Mas o pânico crescia. Relatos contraditórios de tiros vindos do sul e do norte, visibilidade caindo para 150 metros. Às 14h40, a escalada. Um caminhão Kübelwagen a 800 metros, com 4 soldados e um operador de rádio, aproximando-se a 15 km/h pela estrada nevada. Kuznetsov calculou. Alcance limite do Mosin. Correção para movimento de 4,2 ms. Ele esperou, o frio entorpecendo os dedos a 80% da sensibilidade normal. O veículo parou a 650 metros. 2 homens desceram com binóculos Zeiss, varrendo o terreno. Quinto disparo, 14h40, 15. No operador de rádio exposto, bala atravessando o crânio a 640 metros. O Kübelwagen acelerou em reversa, mas uma granada de mão alemã, lançada por um soldado a 200 metros, explodiu prematuramente na neve, ferindo 2 próprios homens com estilhaços de 5 a 10 milímetros. Kuznetsov registrou mentalmente 5 baixas confirmadas em 3 minutos e 15 segundos. Sua posição, agora comprometida por traços de fumaça residual do cano, forçava uma mudança. Ele enterrou o rifle sob 10 centímetros de neve fresca, rolou 3 metros para o leste, cavando um novo buraco com as mãos enluvadas em 2 minutos. O inimigo, 23 homens restantes, adaptava. Formaram um perímetro de 50 metros de raio, metralhadoras fixadas em bipés, fogo cruzado cobrindo 180 graus. Um erro. O oficial ignorou o vento, enviando uma patrulha de 3 para o setor errado, 100 metros a oeste. Kuznetsov, de sua nova posição a 30 metros da anterior, observava. O frio penetrava os ossos. Termômetro improvisado indicava queda para menos 25 graus. Paranoia sutil. Sombras na nevasca pareciam movimentos, mas eram apenas flocos. Ele esperou, o silêncio contra o caos distante de motores e gritos abafados. 6 minutos após o primeiro tiro, às 14h43, o 6º disparo. Alvo, sentinela isolada a 290 metros, bala no pescoço, seção da carótida rompida, morte em 20 segundos. Os alemães contra-atacaram com morteiros de 50 mm, projéteis de 900 gramas caindo a 300 metros, crateras de 1 metro de diâmetro na neve. Uma falha humana. Um soldado escorregou no gelo, quebrando o tornozelo, fora de combate sem ferimento de bala. Kuznetsov moveu-se novamente, 5 metros sul, o corpo protestando com cãibras. Números frios, munição restante, 115 cartuchos, exposição ao frio, 37 horas.
Inimigo estimado, 22 combatentes. Para quem acompanha essas análises táticas da Frente Oriental, inscreva-se no canal para mais relatos detalhados como este. A pressão aumentava. O rádio alemão pedia reforços, uma unidade de 40 homens da reserva, a 5 quilômetros, mobilizando em 20 minutos. Kuznetsov, anomalia em meio a 2 milhão de baixas soviéticas no setor, preparava o próximo cálculo. A nevasca, força hostil imparcial, engolia os sons, mas não os números. Às 14h45 do dia 23 de janeiro de 1943, a nevasca intensificou-se, com rajadas de vento atingindo 22 km por hora e visibilidade reduzida a 120 metros. A temperatura caiu para menos 26 graus Celsius, congelando a umidade no ar e formando crostas de gelo na superfície da neve de 65 centímetros de profundidade. Kuznetsov, agora em sua terceira posição improvisada a 8 metros da original, sentia os membros inferiores entorpecidos, com circulação sanguínea reduzida a 60% da normalidade após 38 horas de imobilidade intermitente. Seu rifle Mosin Nagant PU, recuperado e limpo de neve em 45 segundos, tinha o cano aquecido por fricção manual, evitando condensação que poderia congelar o mecanismo. Ele carregava 114 cartuchos restantes, o tambor da PPS Água 41 intacto com 71 balas de 7,62 mm. O coração batia a 48 pulsações por minuto, respiração ajustada para ciclos de 5 segundos para conservar oxigênio em um corpo que perdia calor a uma taxa de 1 grau por hora. A unidade alemã principal, reduzida a 21 combatentes efetivos após as baixas iniciais, consolidava o perímetro em um raio de 60 metros ao redor do ponto de contato inicial. O oficial de 32 anos, com cicatrizes de congelamento de campanhas anteriores, coordenava via rádio portátil Fio G5, transmitindo coordenadas imprecisas. Erro de 150 metros no setor norte devido à distorção do vento nos sons. Eles posicionaram as duas MG-34 em ângulos cruzados, elevação de 5 graus, cobrindo arcos de 90 graus cada, com cintas de 45 cartuchos restantes. Patrulhas de pares avançavam em zigue-zague, intervalos de 10 metros, rastejando a 0,4 metros por segundo, fuzis Karabiner 98K, com baionetas fixadas para combates próximos. Um erro persistia: subestimação da mobilidade do sniper na neve, assumindo uma posição estática baseada em doutrinas de inverno da Wehrmacht, que priorizavam alvos fixos em altitudes elevadas. Kuznetsov observava através da mira PU, ajustada para 300 metros, o alvo secundário, um atirador de metralhadora a 280 metros, expondo o torso superior por 3 segundos enquanto reposicionava o bipé. Ele calculou o vento lateral, 0,5 mil na escala. Deslocamento do alvo em 1 ms. Dedos enrijecidos pressionaram o gatilho com 2 quilos de força. Sétimo disparo às 14h46:12. A bala 7,62-54 mm perfurou o ombro direito, seção da artéria subclávia rompida, perda de 800 ml de sangue em 40 segundos. O homem caiu para trás, a MG-34 tombando na neve, cadência interrompida a 450 disparos por minuto. Consequência imediata, o fogo supressivo vacilou por 15 segundos, criando uma janela de 20 metros sem cobertura. A reação inimiga foi confusa inicialmente. Os 20 restantes se jogaram no chão. Intervalos reduzidos para 2 metros, gritos abafados em alemão ordenando "Sniper, norte-noroeste". Relatos contraditórios chegavam ao oficial. Um soldado jurava ter visto fumaça a 400 metros leste, outro apontava para o sul, onde o eco do tiro reverberava contra um vale raso. Paranoia crescia. Um recruta de 19 anos, com apenas 2 meses de treinamento, disparou 8 balas de carabiner inutilmente contra um arbusto a 50 metros, esgotando munição prematuramente.
O oficial adaptou. Dividiu a força em 3 grupos de 7, 7 e 6 homens, enviando o primeiro para flanquear pelo leste a 15 metros por minuto. O segundo fixando posição com granadas de mão Steel Hand Granate 24, raio de fragmentação de 15 metros. O terceiro grupo, com o rádio, chamava a artilharia de 105 mm de uma bateria a 3 quilômetros, tempo estimado de impacto em 8 minutos. Kuznetsov moveu-se minimamente, rolando 2 metros para o sul em 30 segundos, cavando com os cotovelos para redistribuir a neve e mascarar traços. Sua experiência de 450 horas em tiro incluía 120 simulações de evasão em condições de baixa visibilidade. Rotina que agora ditava cada ajuste. Corpo prono, peso distribuído em 70 quilos sobre uma área de 0. 8 metros quadrados para evitar afundamento. O oitavo disparo veio às 14h47, 05, contra um flanqueador do Grupo Leste a 260 metros. Bala entrando pela coxa esquerda, fratura femoral composta, imobilizando o homem que gritou por 12 segundos antes de sangramento interno o silenciar em 2 minutos. Os alemães responderam com uma granada lançada a 180 metros. Explosão criando uma cratera de 0, 8 metros de diâmetro, mas 25 metros afastada da posição anterior de Kuznetsov. Erro de cálculo no vento que desviou a trajetória em 3 graus. Escalada tática. O grupo de fixação avançou 30 metros em 90 segundos, disparando rajadas de 4 balas cada a intervalos de 5 segundos. Bala 7, 92,57 metros cravando na neve a 12 metros de distância, levantando fragmentos que cortaram o capuz de Kuznetsov, ferimento superficial de 2 centímetros no couro cabeludo. Ele ignorou a dor, pulso subindo para 55 batimentos, suor congelando em cristais na barba. Nono disparo, 14:48. 22, alvo o lançador de granada a 240 metros, impacto no pulmão esquerdo, colapso pulmonar. Morte por asfixia em 45 segundos. Agora 18 efetivos alemães, com o perímetro encolhido para 40 metros de raio. Um erro humano. O recruta de 19 anos, em pânico, ativou uma mina antitanque Tellermine 35 prematuramente ao pisar em gelo frágil. Explosão de 5 quilos de TNT, ferindo 3 companheiros com estilhaços de 8 a 15 milímetros. Baixas não relacionadas ao sniper. Às 14h49. Os reforços da reserva aproximavam-se. 40 homens da 6ª Divisão em formação de marcha dispersa, intervalos de 4 metros, carregando 12 fuzis MG-42 com cadência de 200 disparos por minuto e 8 canhões antitanque, PK-38 de 50 mm, rebocados por caminhões Opel Blitz a 10 km/h, a 2 km de distância. O rádio alemão confirmava tempo de chegada em 15 minutos. Coordenadas ajustadas com erro de 80 metros. Kuznetsov registrou 9 baixas confirmadas em 12 minutos totais. Munição no Mosin reduzida a 111 cartuchos. O terreno hostil agravava. Um vale raso a 100 metros leste acumulava neve solta, risco de avalanche com vibrações de fogo pesado. Ele esperou, olhos fixos na mira, o silêncio pessoal contrastando com o caos audível. Motores rugindo a 2 quilômetros, ordens ecoando. 10º disparo às 14h50. 18. Alvo. Sentinela do perímetro oeste. 220 metros. Bala na artéria femoral, exposta durante ajuste de posição. Hemorragia de 5 litros em 60 segundos. Os alemães adaptaram novamente. O oficial ordenou fogo de enfiada com as MG-34, traçantes marcando trajetórias a 800 metros por segundo, cobrindo um setor de 120 graus. Balas passaram a 6 metros, uma ricocheteando em um pedregulho congelado e fragmentando a 4 metros da cabeça de Kuznetsov. Ele rolou 4 metros leste, novo buraco escavado em 1 minuto e 20 segundos. O frio agora causando tremores involuntários a cada 30 segundos. Paranoia sutil. Vislumbres de silhuetas na nevasca, mas apenas arbustos balançando a 0,2 mph.
O inimigo aprendia tarde, dispersão em células de 3, mas o pânico levava a sobreposições, reduzindo eficiência em 25%. A artilharia chegou primeiro. Às 14h52, os primeiros projéteis de 105 mm caíram a 350 metros. Explosões de 15 quilos de TNT, criando crateras de 2 metros de diâmetro. Ondas de choque derretendo neve em vapor a 10 metros de raio. Um erro tático alemão. Calibragem imprecisa na nevasca. 70% dos tiros errando o setor, estimado por 200 metros. Kuznetsov moveu-se sul 6 metros, evitando uma salva que matou um próprio soldado alemão por friendly fire, corpo desintegrado fora de cena. Números frios. Exposição ao frio. 39 horas. Inimigo total, aproximando-se de 58 combatentes. Baixas confirmadas por ele, 10. A pressão montava, o corpo uma máquina falível em meio a forças que desafiavam cálculos simples. A nevasca engolia os ecos, mas os reforços rompiam o horizonte branco. Às 14h53 do dia 23 de janeiro de 1943, os reforços alemães emergiram da nevasca a 8 quilômetros, uma coluna de 40 homens da 6ª Divisão de Infantaria, marchando em formação dispersa, intervalos de 4 metros entre fileiras de 5, carregando fuzis Karabiner 98K de 3, 9 quilos e 12 metralhadoras MG-42 com cintas de 100 cartuchos de 7, 92,57 metros, cadência máxima de 200 disparos por minuto. Os 8 canhões PAK-38 de calibre 50 mm, rebocados por 4 caminhões Opel Blitz a 12 km/h, seguiam na retaguarda, elevação ajustável de 0 a 21 graus e alcance efetivo de 800 metros. A temperatura persistia em menos 26 graus Celsius, com vento de 22 km/h, formando dunas de neve de 20 centímetros de altura no terreno ondulado, visibilidade limitada a 110 metros. Kuznetsov, em sua 4ª posição a 10 metros sul da inicial, registrava tremores musculares a cada 25 segundos. Perda de sensibilidade nos pés, reduzida a 40% após 39 horas de exposição. Coração a 50 pulsações por minuto. Seu Mosin Nagant PU, com 110 cartuchos restantes, estava apoiado em um montículo de 12 centímetros, cano limpo de gelo por fricção, com o uniforme M43, que agora apresentava rasgos de 5 centímetros nas mangas de movimentos repetitivos. O oficial alemão principal, integrando os reforços via rádio Fuge-5, consolidou o comando, total de 58 combatentes efetivos, perímetro expandido para 80 metros de raio ao redor do ponto de contato. Ele ordenou divisão em pelotões, 2 de 15 homens cada para cerco leste-oeste, um de 10 para fixação sul, com as MG-42 posicionadas em bipés a 5 metros de elevação, e o restante com os PAK-38 preparando fogo indireto, calibragem inicial com erro de 90 metros devido à distorção da nevasca. Um erro tático inicial. Os caminhões Opel pararam a 5 quilômetros para evitar atolamentos em vales rasos, atrasando o posicionamento das peças antitanque em 4 minutos. Patrulhas avançadas de 4 homens rastejavam a 0,3 metro por segundo, binóculos Zeiss varrendo setores de 45 graus, mas relatos contraditórios persistiam. Ecos de tiros confundidos com rachaduras de gelo, sombras de arbustos interpretadas como movimento inimigo. Kuznetsov ajustou a mira PU para 250 metros, focando no líder de uma patrulha avançada, um cabo de 27 anos com 10 meses de experiência em retaguarda, expondo o flanco por 5 segundos ao subir um morro de neve. Cálculo. Vento lateral de 6.000. Deslocamento do alvo em 0,8 ms. Respiração em ciclo de 6 segundos. Inalação, retenção de 3, exalação mínima. 1/10 disparo às 14h54:07. Bala 7,62-54 ml impactando a clavícula esquerda, perfuração de 18 centímetros, rompimento da veia subclávia, hemorragia de 900 ml em 50 segundos. O cabo caiu para trás, rolando 5 metros, o binóculo quebrando na queda.
Consequência. A patrulha parou. Intervalos reduzidos para 5 metros. Fogo supressivo de carabiner, iniciando a 40 metros de distância, 12 balas cravando na neve a 8 metros leste de Kuznetsov, levantando plumas de 25 centímetros. Reação inimiga em camadas. O pelotão leste, 15 homens, adaptou com dispersão em trios, avançando 25 metros em 70 segundos. Uma MG-42, abrindo fogo em rajadas de 20 disparos a 900 disparos por minuto. Traçantes vermelhos, marcando trajetórias a 50 metros de altura. Erro plausível. O atirador da metralhadora, de 22 anos com treinamento de 3 meses, sobreaqueceu o cano após 150 disparos contínuos, forçando pausa de 20 segundos para a troca de cinta. Kuznetsov moveu-se 3 metros oeste em 45 segundos, cavando com as mãos enluvadas neve compactada, formando uma barreira de 8 centímetros. 12º disparo às 14h55. 14. Alvo, o atirador da MG-42 a 230 metros. Bala no antebraço direito, fratura exposta do rádio, imobilizando a arma por 2 minutos. Os alemães responderam com granadas Steel Hand Grenade 24, lançadas em arco de 30 graus. Explosões a 150 metros, criando crateras de 0,6 metros. Fragmentos de 4 milímetros passando a 15 metros da nova posição de Kuznetsov, sem impacto direto. Escalada da pressão. O pelotão sul fixou com fogo de enfiada. 2 MG-42 cruzando arcos de 60 graus. Cadência combinada de 2,0 disparos por minuto. Bala 7, 92 mm perfurando a neve a 5 metros de distância. Uma ricocheteando em gelo e fragmentando o estojo de um cartucho no cinto de Kuznetsov. Ele registrou o ferimento. Corte de 1 centímetro na coxa esquerda, sangramento mínimo de 10 mililitros. Experiência prévia de 18 meses em combates urbanos ditava a rotina. Imobilidade absoluta, olhos movendo-se 1 grau por segundo na mira. 13º disparo às 14h. 56-22, contra um granadeiro a 210 metros. Impacto no joelho direito. Ruptura do ligamento cruzado anterior. O homem caindo e ativando acidentalmente sua própria granada. Explosão ferindo 2 companheiros próximos com estilhaços de 6 a 12 milímetros. Baixas colaterais fora do controle do sniper. Às 14h57, os PaK-38 entraram em ação, posicionados a 2 quilômetros. Primeiro tiro de calibre 50 mm a 200 metros por segundo, projétil perfurante de 1 quilo caindo a 400 metros, cratera de 2 metros de diâmetro na neve, onda de choque deslocando 50 quilos de neve a 8 metros de raio. Calibragem alemã melhorava. Segundo tiro, errou por 60 metros, mas o terceiro impactou a 120 metros sul, matando um coelho congelado e levantando detritos que cortaram o ar a 3 metros da cabeça de Kuznetsov. Ele rolou 5 metros norte, novo buraco em 1 minuto e 10 segundos. O frio agora causando alucinações auditivas, sussurros de vento confundidos com passos inimigos a 100 metros. Paranoia alimentada pela falta de dados. Sem rádio, ele estimava reforços por silhuetas na nevasca, números incertos entre 55 e 60 efetivos. O oficial alemão, aprendendo da adaptação lenta, ordenou caça sistemática. Células de 4 homens varrendo em leque de 30 graus, intervalos de 6 metros, cães pastores alemães de 35 quilos farejando trilhas, mas o vento de 22 km/h dissipava odores em 20 segundos. Um erro humano. Um cão puxou um soldado para uma crosta de neve frágil, afundando 1 metro e expondo o grupo por 30 segundos. Kuznetsov aproveitou. 16º disparo às 14h58, 45. Alvo o condutor do cão a 190 metros. Bala no pescoço. Seção da traqueia rompida. Morte por asfixia em 35 segundos. Os cães latiram, confundindo o perímetro, levando a fogo amigo. 3 balas de carabiner atingindo um flanqueador a 20 metros. Ferimentos no ombro e perna, fora de combate. Escalada contínua.
Artilharia de 105 mm reiniciou salvas a cada 90 segundos, 5 projéteis por vez, 70% errando por 150 metros. Mas um impacto a 80 metros leste derreteu neve em vapor, criando névoa que reduziu visibilidade para 90 metros. Kuznetsov, com 107 cartuchos no Mosin e pulso a 53 batimentos, esperou em silêncio. 17º disparo às 14h59:33, sentinela exposta durante recarga de MG-42 a 170 metros, impacto no crânio occipital, morte instantânea. Reação. O pelotão oeste avançou 40 metros em 2 minutos, disparando 50 balas em rajadas, mas subestimaram o terreno. 2 homens afundaram em um vale raso de 40 centímetros, atolados por 45 segundos, alvos fáceis. 18º disparo às 15h00, 11 no primeiro atolado a 160 metros, bala no tórax, perfuração pulmonar dupla. 19º às 15h00, 28 no segundo, fratura craniana. Números frios aos 15h01, 19 baixas confirmadas em 26 minutos totais desde o primeiro tiro. Inimigo estimado em 52 combatentes. Munição de Kuznetsov em 105 cartuchos. Os PAK-38 ajustavam. Próximo tiro previsto em 2 minutos, mas o oficial hesitava em fogo total por risco de friendly fire em 15% das trajetórias. Kuznetsov, corpo uma extensão falível da rotina de 450 horas de prática, sentia o entorpecimento subir às mãos, sensibilidade a 50%. A nevasca, imparcial, cobria pegadas e corpos, mas os reforços pressionavam, rompendo o isolamento em ondas numéricas. 20º disparo pendia no cálculo. O silêncio pessoal contra o rugido crescente de motores a 8 km. Às 15h02 do dia 23 de janeiro de 1943, a nevasca persistia, com ventos de 23 km por hora, reduzindo a visibilidade a 85 metros e acumulando camadas adicionais de 5 centímetros de neve fresca sobre o terreno ondulado. A temperatura estabilizava em menos 27 graus Celsius, congelando a condensação no metal do equipamento e formando cristais de gelo nas bordas das luvas de Kuznetsov. Ele, em sua 5ª posição a 7 metros norte da anterior, registrava sensibilidade nas mãos a 45%, tremores a cada 20 segundos após 40 horas de exposição intermitente. O Mosin Nagant PU, com 105 cartuchos restantes em clipes de 5, repousava apoiado em uma crosta de neve de 10 centímetros, cano ajustado para 150 metros, mira PU calibrada com correção de 0,7000 para o vento lateral. Seu uniforme M43 apresentava agora um rasgo de 8 centímetros na perna esquerda, expondo pele avermelhada por congelamento superficial. O coração batia a 52 pulsações por minuto. Respiração em ciclos de 7 segundos para minimizar perda de calor, corpo de 72 quilos distribuído em uma área de 0,7 metro quadrado para evitar afundamento. A força alemã total, estimada em 52 combatentes efetivos após integrações e baixas, expandia o cerco para um raio de 100 metros. O oficial de 32 anos, coordenando os pelotões via rádio Fuge 5, com sinal intermitente pela interferência da nevasca, ordenou varredura em leque de 40 graus. Pelotão leste com 14 homens avançando a 0,5 metro por segundo, pelotão oeste com 13 rastejando em zigue-zague, intervalos de 5 metros, e o central de 12 fixando com 3 MG-42 em posições elevadas de 6 metros, cadência de 1. 100 disparos por minuto cada. Os PAK-38, agora 6 peças operacionais a 8 km, ajustavam elevação para 8 graus, projéteis de 50 mm e com alcance de 500 metros, mas calibragem sofria erro de 70 metros por medições imprecisas de distância na baixa visibilidade. Patrulhas com cães pastores alemães de 35 quilos continuavam, farejando em arcos de 10 metros, mas o vento dissipava trilhas olfativas em 15 segundos.
Um erro persistente. O pelotão sul subestimava vales rasos, enviando um trio para um setor de 30 centímetros de profundidade nevada, atolando 2 homens por 50 segundos. Kuznetsov focou na mira. Alvo, o condutor de um cão no pelotão leste, a 180 metros, expondo o torso por 4 segundos ao puxar a coleira. Cálculo. Deslocamento do alvo em 0. 6 menés, vento demandando 0,8 dedos rígidos no gatilho, pressão gradual de 3 quilos. 20º disparo às 15, 02, 41. Bala 7, 62 em 50 e Queen Pyramid R, impactando o externo. Perfuração de 22 centímetros. Rompimento da aorta. Morte instantânea com perda de 1 litro de sangue em 10 segundos. O cão latiu por 8 segundos antes de fugir 12 metros para o sul. Consequência, o pelotão leste parou. Intervalos contraídos para 3 metros. Fogo de Karabiner 98K, iniciando em rajadas de 6 balas. 15 disparos, cravando na neve a 10 metros oeste de Kuznetsov. Fragmentos de gelo cortando o ar a 2 metros de sua posição. Reação em ondas coordenadas. O pelotão oeste adaptou com dispersão em quartetos, avançando 20 metros em 40 segundos. Uma MG-42, abrindo fogo em bursts de 25 disparos a 950 disparos por minuto, traçantes cortando a 40 metros de altura. Erro humano. O atirador de 25 anos, com 4 meses de frente, escorregou em crosta de gelo durante reposicionamento, expondo-se por 5 segundos e quebrando o bipé da arma, pausando o fogo por 25 segundos. Kuznetsov rolou 2 metros leste em 35 segundos, escavando com cotovelos para uma barreira de 6 centímetros de neve. 21º disparo às 15, 03. 29. Alvo, o atirador exposto a 170 metros, bala na mandíbula inferior, fratura e hemorragia oral. Morte por asfixia em 90 segundos. Os alemães responderam com 2 granadas, Steel Hand Granate 24, arremessadas em arco de 25 graus. Explosões a 140 metros, criando crateras de 0,7 metro. Estilhaços de 5 milímetros, passando a 12 metros sul. Sem acerto direto, mas levantando neve que obstruiu a mira de Kuznetsov por 10 segundos. Escalada tática. O pelotão central fixou com fogo cruzado de MG-42. Cadência combinada de 200 disparos por minuto. Bala 7. 92 sem 57 perfurando a 4 metros de distância, uma ricocheteando em um arbusto congelado e fragmentando o coldre da PPS-41 de Kuznetsov, danificando 5 cartuchos. Ele ignorou. Pulso subindo para 56 batimentos. Rotina de 450 horas de treinamento ditando imobilidade. Olhos fixos, movimentos mínimos de 0,5 grau por segundo. 22º disparo às 15:04. 17 contra um granadeiro no pelotão sul a 160 metros. Impacto na virilha. Ruptura da artéria femoral. Hemorragia de 3 litros em 70 segundos. O homem caiu sobre uma mina antitanque Tellermine 35, detonando-a acidentalmente. Explosão de 5 quilos de TNT, ferindo 4 companheiros próximos com estilhaços de 10 a 20 milímetros. Baixas colaterais, elevando o total inimigo para 24 confirmadas. Às 15:05, os PAK-38 intensificaram. 4º tiro de calibre 50 mm a 100 metros por segundo, impactando a 350 metros norte. Cratera de 1 metro, deslocando 40 quilos de neve e criando uma duna improvisada de 15 centímetros. Calibragem alemã refinava, erro reduzido para 50 metros, mas um projétil errou por 90 metros e atingiu um caminhão Opel Blitz a 1 quilômetro, incendiando combustível e matando 2 motoristas por queimaduras de 3º grau, fora de cena. Kuznetsov moveu-se 4 metros sul em 55 segundos. Novo buraco cavado em 1 minuto e 15 segundos. O frio causando dormência nos dedos a 35% de sensibilidade. Alucinações táteis de formigamento falso, confundindo com proximidade inimiga.
Paranoia por ausência de dados, ecos de explosões sugeriam reforços adicionais, estimativa incerta de 10 a 15 homens extras a 2 quilômetros. O oficial alemão ordenou caça avançada. Células de 5 homens com lanternas de 20 candel para varredura noturna iminente, leque de 35 graus, cães reintegrados após perda, mas um animal congelou as patas a menos 27 graus, imobilizando uma célula por 40 segundos. Erro plausível, um soldado de 20 anos. Recruta com 1 mês de serviço, ativou o rádio prematuramente, transmitindo coordenadas erradas por 120 metros, desviando uma salva de artilharia de 105 mm para um setor vazio. Kuznetsov aproveitou a distração. 23, alvo disparo às 15, 06, 02, alvo, o operador de rádio exposto a 150 metros, bala no tórax médio, perfuração cardíaca, morte em 15 segundos. Os cães latiram em confusão, levando a disparos descoordenados. 4 balas de carabiner, atingindo um flanqueador a 15 metros. Ferimentos no braço e abdômen, reduzindo efetivos para 48. Pressão contínua. Artilharia de 105 mm disparou 6 projéteis em salva de 80 segundos, 60% errando por 120 metros, mas um impacto a 60 metros leste vaporizou neve em raio de 12 metros, criando névoa que limitou visibilidade a 70 metros. Kuznetsov, com 102 cartuchos no Mosin e respiração ofegante a 50 batimentos, esperou. 24 alvo disparo às 15, 07, 14. Sentinela no pelotão oeste a 140 metros. Impacto na coxa exposta, fratura e infecção imediata por frio. 25 alvo às 15, 07, 31. No mesmo grupo, um atirador de MG-42 durante recarga, bala no pescoço, seção da jugular. Reação. Avanço de 30 metros em 1 minuto e 20 segundos. Rajadas de 30 balas cada, mas terreno hostil traiu. 3 homens escorregaram em declive de 5 graus, quebrando pulsos e tornozelos, imobilizados sem intervenção do sniper. Às 15:08, reforços secundários aproximavam-se. 12 homens de uma companhia de engenheiros a 5 km, carregando minas S-Mine 44 anti-sniper com raio de 20 metros, intervalos de 3 metros, mas o vento de 23 km/h atrasou a marcha em 2 minutos. O oficial hesitava em minas por risco de autoativação em 20% na neve solta. Kuznetsov registrou 25 baixas confirmadas em 33 minutos totais, munição em 100 cartuchos, exposição ao frio em 41 horas. Um PK-38 disparou novamente, projétil caindo a 200 metros sul, cratera de 1 metro matando um cão e ferindo seu condutor com estilhaços. 26 alvo disparo às 15:08, 47. O condutor ferido a 130 metros, impacto no ferimento aberto, agravando hemorragia para a morte em 40 segundos. Os alemães adaptavam tarde, formação em bolha de 50 metros, mas pânico levava a sobreposições, eficiência tática em 70%. Kuznetsov, anomalia em estatísticas de 2 milhão de perdas soviéticas, calculava o próximo. O silêncio pessoal engolido pelo rugido de artilharia a 1 quilômetro. Números desafiando doutrinas de cerco invernal. A nevasca cobria corpos, mas a pressão numérica montava, corpos falíveis em meio a ondas imparciais. Às 15:09 do dia 23 de janeiro de 1943, a nevasca amainava ligeiramente, com ventos reduzidos a 20 km por hora e visibilidade estendendo-se a 95 metros, permitindo contornos vagos de silhuetas no horizonte branco. A temperatura mantinha-se em menos 27 graus Celsius, com crostas de gelo de 3 centímetros formando-se na superfície da neve, acumulada em 70 centímetros, tornando o terreno uma armadilha de aderência variável em planícies onduladas. Kuznetsov, em sua 6ª posição a 3 metros leste da anterior, sentia dormência nas extremidades inferiores a 30% de sensibilidade após 41 horas de exposição, tremores involuntários a cada 18 segundos e visão periférica borrada por fadiga ocular acumulada em
200 minutos de vigília. Seu Mosin Nagant PU, com 100 cartuchos restantes em 20 clipes de 5, estava apoiado em uma elevação de 9 centímetros de neve compactada, cano aquecido por respiração controlada para evitar congelamento do mecanismo de disparo. O uniforme M43 exibia agora congelamento superficial em 15% da superfície, com cristais de gelo aderindo às costuras, e o peso corporal de 72 quilos distribuído para minimizar impressões na crosta. A força alemã, agora estimada em 48 combatentes efetivos após baixas colaterais e integrações, contraía o cerco para um raio de 70 metros. O oficial de 32 anos, com experiência em adaptações invernais de 1942, coordenava via rádio Fugê-5 com sinal melhorado pela redução do vento, dividindo em pelotões de 10, 12 e 14 homens. Leste varrendo em leque de 30 graus a 0, 4 metros por segundo, oeste fixando com 2 MG-42 em bipés elevados a 4 metros, cadência de 0,0 disparos por minuto. E central, preparando minas S-Mine 44 anti-sniper, raio de detonação de 18 metros com 360 esferas de aço de 4 gramas cada. Os PK-38, 7 peças a 5 km, ajustavam para a elevação de 10 graus, projéteis perfurantes de 9 kg com velocidade inicial de 150 metros por segundo, calibragem com erro residual de 45 metros. Reforços secundários de 12 engenheiros chegavam a 1 quilômetro, carregando detectores de minas e lanternas de 25 candel. Mas um atraso de 90 segundos ocorreu quando um caminhão Opel atolou em um vale de 50 centímetros de neve solta. Erro tático. O pelotão leste ignorou dunas formadas pelo vento, enviando um quarteto para um setor instável, atolando um homem por 35 segundos. Kuznetsov mirou através da PU ajustada para 130 metros, focando em um engenheiro dos reforços, a 140 metros, expondo o flanco ao descarregar minas de uma caixa de 20 quilos. Cálculo: vento de 0, 5.000, deslocamento em 0, 5.000 S. Respiração em ciclo de 8 segundos. Pressão no gatilho de 4 quilos. 27º disparo às 15, 09, 23. Bala 7, 62, 54 ml perfurando a axila esquerda. Seção da artéria axilar. Hemorragia de 700 ml em 45 segundos. O engenheiro caiu, derrubando a caixa e ativando uma S-Mine prematuramente. Explosão, espalhando 120 esferas em raio de 15 metros, ferindo 2 companheiros com perfurações de 2 a 5 milímetros no abdômen e pernas, baixas colaterais elevando o total para 28 confirmadas. Consequência, o grupo de engenheiros parou, intervalos de 2 metros, fogo de carabiner, iniciando com 18 disparos, balas cravando a 9 metros norte de Kuznetsov, levantando fragmentos de gelo de 20 centímetros. Reação inimiga coordenada. O pelotão oeste avançou 15 metros em 30 segundos. MG-42 disparando em bursts de 30 balas a 0,50 disparos por minuto. Traçantes vermelhos traçando arcos a 35 metros de altura. Erro plausível. O atirador principal, de 28 anos com 8 meses de serviço, engasgou a arma com neve úmida após 120 disparos, pausando por 18 segundos para limpeza manual. Kuznetsov rolou 5 metros sul em 25 segundos, escavando uma barreira de 5 centímetros com as mãos enrijecidas. 28º disparo às 15, 10, 11. Alvo o atirador pausado a 120 metros. Bala no cotovelo direito, fratura do húmero, imobilizando a MG-42 por 3 minutos. Os alemães contra-atacaram com granadas Stillhandgranate 24 em arcos de 20 graus, 3 explosões a 110 metros, criando crateras de 0,5 metro, estilhaços de 3 milímetros, passando a 8 metros leste, cortando superficialmente o ombro de Kuznetsov em 1,5 centímetro, sangramento de 15 mililitros. Escalada da violência. O pelotão central fixou com fogo de enfiada.
3 MG-42, cruzando setores de 50 graus, cadência total de 2, 500 disparos por minuto, balas 7, 92 em 5 epicêremes perfurando a neve a 3 metros de distância, uma ricocheteando em crosta e fragmentando a coronha do Mosin de Kuznetsov, lascando 2 centímetros de madeira. Ele manteve a posição, pulso a 58 batimentos, rotina de prática repetitiva de 450 horas, guiando. Movimentos oculares de 0, 4 graus por segundo. Corpo imóvel, exceto pelo dedo no gatilho. 29º disparo às 15h11, 02, contra um mineiro no central a 110 metros. Impacto na virilha exposta durante colocação de S-mine. Ruptura arterial, morte em 50 segundos. O dispositivo ativou, ferindo 3 em raio de 16 metros com 150 esferas, elevando baixas para 31. 30º às 15, 11, 19, no condutor de cão remanescente a 105 metros, bala no crânio frontal, morte instantânea, o animal fugindo e causando confusão em uma célula de 4. Às 15h12, os PaK-38 dispararam em sequência, 5º projétil de 50 mm impactando a 250 metros oeste, cratera de 0, 9 metros deslocando 30 quilos de neve e criando uma trincheira improvisada de 2 metros. Erro de calibragem. 6º tiro errou por 55 metros, atingindo um flanqueador alemão a 300 metros. Perfuração abdominal fatal por friendly fire. Kuznetsov moveu-se 3 metros oeste em 40 segundos. Novo buraco em 50 segundos. Dormência nas mãos a 25%, alucinações auditivas de latidos distantes confundindo com aproximações a 80 metros. Paranoia sutil. Silhuetas na névoa pós-explosão sugeriam 5 a 8 homens extras, estimativa incerta, sem visuais claros. O oficial alemão reconhecia formalmente o sniper via rádio. Atirador isolado, mobilidade alta, priorizar eliminação com cercos concêntricos, ordenando pelotões para contração em bolha de 40 metros, intervalos de 4 metros, cães reintegrados com 2 novos animais de 32 quilos. Caça organizada intensificava. Células de 6 varrendo em leque de 25 graus, lanternas de 25 candel varrendo setores de 20 graus, mas o vento de 20 km/h refratava feixes, criando sombras falsas a 50 metros. Erro humano. Um recruta de 21 anos pisou em crosta frágil durante avanço, afundando 80 centímetros e expondo o grupo por 40 segundos, gritando por ajuda. Kuznetsov calculou. Alvo o recruta atolado a 100 metros. Correção de 0, 4.000. 31º disparo às 15, 13, 05. Impacto na cabeça exposta, fratura craniana, morte em 5 segundos. Os companheiros resgataram o corpo, mas pânico levou a disparos erráticos. 7 balas de carabiner em arbustos a 30 metros, esgotando munição de 2 homens. Reação. Avanço pausado, perímetro encolhido para 35 metros. MG-42, suprimindo em bursts de 40 disparos. Cadência de 1. 200 disparos por minuto, balas passando a 2 metros sul, uma fragmentando gelo que feriu o ouvido de Kuznetsov com estilhaço de 1 milímetro. 32º disparo às 15, 13, 48, sentinela com lanterna a 95 metros, bala no pescoço, seção da carótida, hemorragia de 1 litro em 30 segundos. Artilharia de 105 mm reiniciou. 7 projéteis em salva de 100 segundos, 55% errando por 100 metros. Mas um impacto a 50 metros norte vaporizou 40 quilos de neve. Onda de choque deslocando Kuznetsov 1 metro. Cãibra muscular no braço esquerdo por 20 segundos. Ele rolou 2 metros norte em 30 segundos, escavando apesar da dormência a 20%, pulso a 60 batimentos. Reforços de engenheiros integravam. Total, agora 50 efetivos estimados. Minas S-Min, posicionadas em anel de 30 metros. Mas ativação prematura por vibração de vento feriu um colocador com 80 esferas. Baixa 33. O oficial adaptava.
Fogo seletivo isolar o setor norte, mas hesitação em artilharia pesada por risco de 25% friendly fire. Escalada final da tentativa de eliminação. Pelotão leste avançou 10 metros em 25 segundos, 6 homens em formação de cunha, intervalos de 3 metros, fuzis erguidos. Erro. Subestimação do silêncio pós-disparo, assumindo posição fixa. Kuznetsov esperou. Respiração de 9 segundos. 34º disparo às 15. 14, 37. Líder da cunha a 85 metros, impacto no peito, perfuração pulmonar. 35º às 15. 14, 52. Flanqueador esquerdo a 82 metros, fratura de fêmur. Os restantes recuaram 5 metros. Granadas lançadas cegamente, explosões a 70 metros criando crateras de 0,4 metro, fragmentos passando a 4 metros, sem acerto, mas obstruindo a visão por 15 segundos com vapor. Às 15h15, PK-38 miravam com precisão crescente. 7º tiro impactando a 150 metros leste. Cratera de 0,8 metro matando um cão e seu condutor por estilhaços. Kuznetsov moveu-se sul 4 metros em 45 segundos. Sensibilidade nas pernas a 15%. Alucinações táteis de pressão fantasma nos pés. Paranoia por falta de dados. Rugidos de motores sugeriam 20 reforços adicionais a 800 metros, números incertos. 36º disparo às 15. 15, 41. Operador de mina a 75 metros, bala na mão exposta, amputação parcial e infecção imediata. Baixas confirmadas, 36 em 41 minutos totais. Os alemães contraíam para 25 metros de raio, eficiência tática em 60% por pânico. Mas a doutrina de cerco falhava parcialmente. Mobilidade de Kuznetsov desafiava projeções de 80% de eliminação em 30 minutos. Munição no Mosin, 95 cartuchos. Exposição, 42 horas. O frio entorpecia, mas os cálculos persistiam. Anomalia contra ondas numéricas de 2 milhão de perdas na frente. A nevasca reintensificava, ventos a 21 km/h, engolindo ecos. Mas a pressão rompia o branco em silhuetas crescentes. Às 15h16, do dia 23 de janeiro de 1943, a nevasca reintensificava com ventos de 21 km por hora, reduzindo a visibilidade a 80 metros e depositando 4 centímetros adicionais de neve fresca sobre as crostas de 70 centímetros acumuladas nas planícies onduladas ao norte de Stalingrado. A temperatura caía para menos 28 graus Celsius, congelando o vapor da respiração em cristais que aderiam às pestanas de Kuznetsov, cuja sensibilidade nas extremidades atingia 10% após 42 horas de exposição intermitente. Ele, em sua 7ª posição a 2 metros oeste da anterior, registrava pulso a 62 batimentos por minuto, tremores a cada 15 segundos e visão central limitada por fadiga, com o Mosin Nagant PU, apoiado em uma elevação de 7 centímetros de neve compactada, 95 cartuchos restantes em 19 clipes de 5. O cano apresentava condensação gelada, removida por fricção com o tecido do uniforme M43, agora rasgado em 12 centímetros no torso, expondo pele com congelamento de 2º grau em 5% da área. A força alemã contraía o cerco para um raio de 20 metros, totalizando 50 combatentes efetivos estimados, com o oficial de 32 anos transmitindo via rádio Fuge 5 o reconhecimento formal. Sniper soviético isolado. Mobilidade comprovada em 7 posições. Doutrina de cerco invernal falhando em 40%. Priorizar a eliminação com fogo concentrado e minas em anel concêntrico de 15 metros. Pelotões reorganizados. Leste com 12 homens em formação de escada. Intervalos de 2 metros, avançando a 0, 3 metros por segundo. Oeste com 11, fixando 2 MG-42 em elevação de 3 metros. Cadência de 150 disparos por minuto. Central com 13 engenheiros posicionando 20 minas S-Mine, 44 em semicírculo, raio de 16 metros cada, detonadas por tripwires de 5 metros. Os PAK-38, 8 peças a 1,
2 km. Elevavam para 12 graus. Projéteis de 0, 8 kg com velocidade de 1. 200 metros por segundo, calibragem com erro de 40 metros. Reforços de engenheiros integravam 8 homens adicionais a 800 metros, carregando detectores de metal e flares de sinalização de 500 candel. Mas um atraso de 60 segundos surgiu de um veículo atolado em neve de 60 centímetros. Kuznetsov ajustou a mira PU para 70 metros, focando no colocador de mina mais próximo. A 75 metros, expondo o joelho ao se abaixar. Cálculo. Vento de 0, 6.000, deslocamento em 0, 4 ms. Respiração em ciclo de 10 segundos, pressão de 1, 5 kg no gatilho. 37º disparo às 15, 16, 28. Bala 7, 62, 54 mm, impactando a patela direita. Fratura composta e ruptura ligamentar. O homem caindo sobre o tripwire e detonando a S-Mine. 300 esferas de 4 gramas, espalhando-se em 14 metros, perfurando 4 engenheiros com ferimentos de 3 a 6 milímetros no torso e membros, hemorragias internas em 80 segundos, baixas colaterais para 40 confirmadas. O pelotão central parou, intervalos contraídos para 1 metro, disparos de carabiner 98K em rajadas de 5 balas, 22 projéteis cravando a 6 metros norte, levantando plumas de 18 centímetros que obstruíram a visão de Kuznetsov por 8 segundos. Reação em escalada organizada. O pelotão leste adaptou com fogo de supressão, MG-42 secundária disparando bursts de 35 balas a 200 disparos por minuto. Traçantes marcando a 25 metros de altura. Erro humano. O atirador de 26 anos com 6 meses de experiência sobrecompensou o recuo, elevando o cano em 2 graus e errando o setor por 10 metros, expondo o flanco por 4 segundos. Kuznetsov rolou 1 metro norte em 20 segundos, escavando com os antebraços apesar da dormência a 8%. 38º disparo às 15, 17, 16. Alvo, o atirador exposto a 65 metros. Bala no ombro esquerdo, seção da subclávia. Perda de 600 mililitros de sangue em 35 segundos. Os alemães responderam com flares lançados a 50 metros de altura, iluminando um raio de 30 metros por 20 segundos, mas o vento desviou 1 em 5 graus, criando sombras alongadas que confundiram patrulhas. Tentativa de eliminação intensificava. Pelotão oeste avançou 8 metros em 15 segundos, 6 homens em pares com baionetas fixadas, intervalos de 5 metros, fuzis erguidos para combates próximos. O oficial ordenou fogo concentrado das PAK-38, 8º projétil impactando a 100 metros sul, cratera de 0,7 metro deslocando 25 quilos de neve e criando uma barreira natural de 5 metro. Calibragem alemã, agora com erro de 30 metros, falhava parcialmente. 9º tiro errou por 45 metros, ricocheteando em um arbusto e fragmentando em um flanqueador a 80 metros. Ferimento no braço direito imobilizando-o. Kuznetsov moveu-se 2 metros leste em 30 segundos. Novo buraco em 40 segundos. O frio causando contrações musculares no dedo indicador. Sensibilidade a 5%. Paranoia crescia pela ausência de dados. Flares revelavam silhuetas de 10 a 12 homens a 50 metros. Mas ecos de passos podiam ser vento em crostas, estimativa incerta de reforços totais em 55 efetivos. 39º disparo às 15, 18, 04. Líder do Paroeste a 60 metros, impacto no abdômen inferior, perfuração intestinal, morte por peritonite em 4 minutos. Os restantes hesitaram. Granadas Steel Hand Grenade, 24 arremessadas em arcos de 15 graus. 2 explosões a 55 metros, criando crateras de 0,3 metro. Fragmentos de 2 milímetros passando a 3 metros oeste, cortando o capuz de Kuznetsov em 1 centímetro sem penetração. 40 avo às 15, 18. 21. Flanqueador adjacente a 58 metros, bala na coxa, fratura femoral, hemorragia de 1 litro em 50 segundos. Baixas subiam para 42 em 44 minutos totais.
O pelotão leste, aprendendo tarde, dispersou em células de 3, mas um erro tático persistia. Subestimação do terreno, um trio afundando em um vale de 30 centímetros, atolados por 25 segundos. Escalada final. Artilharia de 105 mm disparou 8 projéteis em salva de 110 segundos, 50% errando por 80 metros, mas um impacto a 40 metros leste vaporizou 35 quilos de neve. Onda de choque empurrando Kuznetsov, 0,5 metro e causando torção no tornozelo esquerdo. Inchaço imediato de 2 centímetros. Ele permaneceu prono. Pulso a 65 batimentos, rotina de 18 meses de combates urbanos, ditando cálculo apesar da dor. 41º disparo às 15, 19, 13. Atirador atolado a 55 metros, impacto no tórax, colapso pulmonar. 42º às 15, 19, 30. No segundo do trio, fratura craniana por queda na neve. Os engenheiros centralizavam minas em anel de 10 metros, 15 dispositivos armados. Mas vibração de um flare detonou 2 prematuramente. Explosões ferindo 5 com 200 esferas totais. Perfurações em 40% dos membros, baixas para 47. O oficial adaptava. Contração total, flares contínuos, estimar posição em 20 metros, mas a doutrina falhava em 50%. Mobilidade de Kuznetsov, desafiando projeções de cerco em 45 minutos. Às 15h20, Paca 38 nono tiro impactou a 80 metros norte, cratera de 0,6 metro, matando um cão e ferindo 2 condutores por estilhaços de 4 milímetros. Kuznetsov rolou. 5 metros sul em 25 segundos, dormência total nas pernas, alucinações de proximidade, sombras de flares como figuras a 30 metros. 43º disparo às 15. 20, 42, condutor ferido a 50 metros, agravando ferimento para a morte em 20 segundos. Reação. Pelotão leste avançou 5 metros. 4 homens em linha, MG-42, suprimindo em 50 disparos, balas a 2 metros leste. Erro, recarga expôs o atirador por 6 segundos. 44º às 15, 21, 05. Impacto no pescoço, seção da traqueia. Baixas, 48 em 47 minutos. Pressão montava com reforços de 8 engenheiros integrando, total 53 estimados, minas em 8 metros de raio. Mas ativação por pisada errada feriu 3 colocadores, explosões de 100 esferas cada. Baixas colaterais para 51. O oficial ordenava flares a cada 30 segundos, iluminando setores de 25 metros, mas vento refratava a luz, criando ilusões de movimento. Kuznetsov esperava, munição em 90 cartuchos, exposição a 43 horas. 45º a 50º disparos em sequência rápida às 15, 22, 14 a 15, 22, 45, alvos em célula leste a 45, 40 metros, impactos em tórax, abdômen e coxas, 5 mortes por hemorragia em 60 segundos cada. Os alemães recuavam 3 metros, granadas cegas explodindo a 35 metros, fragmentos a 1 metro sem acerto. Tentativa de eliminação falhava parcialmente. PK-38 décimo tiro errou por 35 metros. Friendly Fire matando 2 em pelotão oeste. Perfurações abdominais. Artilharia 105 mm salvou de 120 segundos, errou 60%, mas um impacto a 25 metros sul deslocou 20 quilos de neve sobre Kuznetsov, soterrando-o em 30 centímetros por 15 segundos, respiração restrita a 40% da capacidade. Ele emergiu, tossindo vapor gelado, pulso a 70. 51º a 60º disparos às 15, 24:02 a 15, 25, 10, sentinelas e flanqueadores a 30, 20 metros, balas em pescoços e peitos, 10 mortes confirmadas, total 61 em 51 minutos. O cerco encolhia para 10 metros, mas pânico levava a fogo descoordenado, 20 balas em arbustos, esgotando munição de 4 homens. Escalada terminal. O oficial chamava a artilharia pesada, mas atraso de 5 minutos por coordenadas erradas em 50 metros. Reforços parciais de 5 homens a 400 metros hesitavam em vales.
Kuznetsov, soterrado novamente por vento, disparava de sob a neve. 61º a 81º às 15, 26, 18 a 16, 45, 32. Ao longo de 79 minutos, alvos isolados em confusão, impactos precisos em exposições mínimas de 2-3 segundos, balas perfurando artérias e órgãos vitais a distâncias decrescentes de 15 a 5 metros, 20 mortes por sniper direto, mais 21 colaterais de minas e friendly fire em pânico. Baixas totais. 81 confirmadas em 2 horas e 8 minutos de engajamento inicial, desafiando doutrina alemã de eliminação de snipers isolados em 60% de eficiência invernal. Às 17h45 do dia 24 de janeiro de 1943, após 48 horas enterrado na neve, Kuznetsov emergiu a 12 quilômetros norte de Stalingrado. Hipotermia avançada com perda de 8 quilos, 14 cartuchos restantes no Mosin Nagant PU. A unidade soviética o encontrou por rádio improvisado, resgatando-o em trenó a 2 km/h. Inimigo retirou-se 3 quilômetros oeste, 81 baixas registradas em relatórios da 6ª Divisão. Cerco falhado em 70%. A frente persistia, com 2 milhões de perdas soviéticas totais no setor. Kuznetsov sobreviveu. A nevasca continuou.